Boa tarde, gente. Bem-vindo ao canal. Hoje é 27 de outubro de 2022. Ainda sobre a influência do eclipse, né? É uma janela aberta durante 6 meses, ok? Esse é o dia 25 e mais o dia 8 de novembro, né? Então a gente está com um final de mês bem recheado de notícias. E eu espero que a gente também tenha notícias positivas, né? Eu botei a foto do Papa Francisco, é uma pessoa assim que eu admiro o trabalho que ele está fazendo no Vaticano, mas vamos dizer assim, tudo bem que ele já é um senhor, né? Mas eu andei analisando o mapa, tem relação digamos assim, com o afastamento, entre aspas, né, do Papa Bento, né? Com relação da igreja, não vou entrar nesse fundo, né? Porque isso não interessa, né? Deixe para que as pessoas de cima resolvam isso, né? Tanto espiritual quanto pessoas da terra. Mas eu tenho um carinho, de certa forma, pelo Papa Francisco, que eu vejo nele uma pessoa que quer reformar a igreja, que quer mudar algumas coisas laicas, né, dentro da igreja, mas ele está fazendo mudanças, para quem acompanha a notícia, ele está procurando fazer mudanças internacionais com as outras religiões. Tipo, vamos fazer um centro religioso como já funcionou no passado, mas sendo que sendo uma coisa mais aberta. Ele visitou alguns líderes, né, no Oriente Médio, para quem pesquisa as notícias vê isso. Então, o intuito dele é de unir as pessoas, unir as religiões, ok? Isso vai se dar mais com Plutão em Aquário. Será fácil? Não, com Plutão em Aquário não será fácil. Mas por que eu vim falar um pouquinho do Papa Francisco? Porque ele, como eu disse, com a conjunção de Júpiter com Netuno, que o Vaticano iria fazer bastante canonização, né? E tivemos aqui uma, vou dizer beata, santa, não sei se eu estou falando certo aqui, do nosso Brasil, uma menina que foi violentada com 12 anos, né? É considerada um mártir e ela foi beatificada, né? Não sei o nome porque não dá tempo de eu pesquisar e estudar tudo isso. Mas eu botei a foto do Papa Francisco, ele, não vou dizer que diretamente ele está envolvido, mas diretamente esse eclipse afeta um pouco o Papa Francisco. Pode afetá-lo fisicamente também, ok? Por quê? Porque esse eclipse ele tem ressonância com a Argentina. Então, se a gente pegar toda a biografia dele, a gente sabe que ele saiu da Argentina, foi para outros países, assim conta, né? Mas uns dizem que é certo, outros não. Então, me baseei mais ou menos por conhecimento que me disseram, né? Que ele tem a família, né? Os ancestrais dele são argentinos. Então, esse Plutão do mapa, esse Plutão fechando o ciclo em Capricórnio, tem relação justamente com o Vaticano também, ok? Porque ele, goste ou não, isso tem relação com a memória. Plutão tem relação com a ancestralidade, com a memória. Plutão praticamente ele tem ligação junto com Saturno com as religiões predominantes do planeta Terra. E de certa forma ele agora está abrindo mais isso aí, está aceitando mais as pessoas, mulheres, e visitando os países do Oriente Médio, procurando ter mais acordo, ok? Ele fez esse voto de pobreza. Então eu vejo que esse eclipse, né, do dia 25, ele pode afetá-lo fisicamente, tá bom? Eu acredito que muitas orações são feitas para ele, né? Ele tem a missão. Então isso está relacionado com a morte do João Paulo, esse eclipse também. Por quê? Porque quando o João Paulo desencarnou, levou muito tempo, né, para sair aquela fumacinha na escolha de um papa. Aí quando entrou um papa, né, a gente viu todo, para quem acompanha, né, as notícias, todo o decorrer, e nós hoje temos 2 papas. Mas isso não é diferente porque nós já estivemos na história do passado até mais de 2. Então está relacionado com ele, com a quadratura, isso aspecta um pouco as relações internacionais do poder, né, da religião católica. Plutão em Aquário vai afetá-lo muito, o Papa Francisco, né, o ano que vem, e também isso vai afetar bastante o Vaticano. Eu acredito que o Papa Francisco já conseguiu ver isso, que ele está indo a outras pessoas de outras religiões para poder ter um acordo de paz.
porque ele já tem essa visão que o mundo precisa fazer isso. Ele tem essa visão, tá? Ele carrega essa batina, ele é um homem inteligente, é um homem culto, ele tem essa visão que as pessoas têm que se unir, né, de alguma forma, através da fé. Será fácil? Não. Vai ter muita queda de muro, muita queda de barreira, muita queda de preconceito. O Vaticano vai aceitar mulheres, muito mais mulheres lá dentro, com a entrada de Plutão. A partir desse eclipse também afeta já o Papa Francisco. E também a aceitação do que é o outro. Vai ser revelações assim, o homem, a partir disso, e o Papa vai fazer com certeza algum tipo de revelações muito importante com a entrada de Plutão em Aquário. Talvez ele possa ser até de alguma forma calado, né? Porque não é da igreja, não é, digamos assim, da igreja que as pessoas venham saber alguma coisa em relação à humanidade, principalmente com ligação à fé, em relação à fé, tá bom? Mas eu vi um vídeo no History, quem quiser pesquisar, o próprio Papa Francisco, deve ter uns 3 meses que eu assisti esse vídeo, que ele, né, e o Vaticano estavam preparados para receber os extraterrestres. Então ele já tem essa visão que, ele, não vou dizer que ele é astrólogo, mas com a aproximação de Plutão em Aquário, essa coisa muito predominante lá é que isso tudo vai cair por terra, porque o homem vai se descobrir com esse Plutão em Aquário. Não será, a gente vai descobrir os dragões da sociedade, tá? Os demônios da sociedade com esse Plutão em Aquário. Mas esse eclipse, ele aspecta a saúde do Papa Francisco, que é uma pessoa que eu admiro, e que o universo, Deus, seja quem for que estiver acima de mim ou acima dele, realmente possa olhar e cuidar para que ele possa, realmente, com as intenções que ele está de fazer essa reforma dentro do Vaticano. Tá bom, gente? Esses são um recadinho.